Então, a programação, o estágio de programação, visa assegurar aos órgãos e às entidades do Estado os recursos necessários e suficientes para uma melhor execução de suas atividades, assim como para manter, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada. Então, durante a programação, a administração vai o quê? Distribuir como é que vai ser feita a aplicação desses recursos. Então, em cima, conceito da administração. Nunca eu vou poder gastar mais do que eu arrecado. Na administração pública isso não é possível. Então, só vai poder ser executada uma despesa com um crédito correspondente. Se não há recursos, não pode ser executada a despesa. Então, por isso, desse acompanhamento. A administração, verificando o comportamento da receita, vai programar o desembolso das suas despesas. Então, dentro da programação, tem lá, determinado órgão da administração, seu cronograma de desembolso. Dando um exemplo, gasto com pessoal. Quanto vai ser gasto em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, assim sucessivamente. Porque o comportamento da despesa vai oscilar. No mês de janeiro, eu vou ter um desembolso maior porque é o período em que os servidores saem mais de férias. Então, a programação de desembolso para o mês de janeiro será X. Fevereiro, março, abril, maio. No mês de julho, temos uma programação diferenciada, antecipação do 13º. E aí, dependendo da particularidade de cada ente, nós vamos ter essa programação do desembolso da despesa. Sempre fazendo o acompanhamento da arrecadação. Então, se a receita não se comportar conforme o programado, então, por exemplo, em determinado período, o ente obtiver uma insuficiência de arrecadação, isto é, a receita arrecadada foi menor que a receita prevista, a administração vai ter que fazer o quê? Esperar para executar determinada despesa, programar a execução dessa despesa para o mês subsequente, já que não tem recursos suficientes para atender essa despesa naquele momento. Depois nós temos aí o estágio da licitação, representa o procedimento administrativo destinado a escolher entre fornecedores previamente habilitados e qualificados aquele que apresentar proposta mais vantajosa para a contratação de obras, serviços, compras e para alienações. Então, a licitação é um procedimento administrativo muito importante. Então, dentro das modalidades de licitação, isso deve ser tratado numa disciplina específica de direito administrativo. Então, dentro das modalidades de licitação, nós temos convite, tomada de preços, concorrência, temos as questões relacionadas à dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação. Então, o gestor, o responsável, vai enquadrar essa modalidade de licitação conforme essa natureza da despesa. Mas é um procedimento importante porque quando é feita a licitação, uma das condições da licitação é a indicação de dotação orçamentária para a realização da licitação. Então, aqui nesse procedimento, nós já estamos aí reservando recursos no orçamento para a realização dessa licitação. Alguns, o que ocorre muitas vezes na prática, é que na licitação ocorre um pré-empenho. É feito um pré-empenho para já reservar recursos no orçamento para a realização dessa licitação. Porque muitas vezes uma licitação pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se esse pré-empenho, se esse recurso não foi efetivado, essa licitação corre o risco de, quando da sua conclusão, quando da necessidade do empenho, não tiver mais o crédito disponível. Então, quando da licitação é feito um pré-empenho, é um procedimento administrativo também com o intuito de reservar os recursos do orçamento para garantir tanto a licitação, como também para demonstrar que aqueles recursos já estão bloqueados para atender determinada aquisição. Então, procedimento administrativo importante da despesa pública. E aí nós temos já os estágios, sob a ótica da 4320.
né, que entra na execução. A 4320 já trabalha com os estágios de empenho, liquidação e pagamento. O empenho, então, seria o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. É o que trata o artigo 58 da Lei 4320. Né? Aí nós chamamos usualmente na administração de nota de empenho. Então, quando o empenho é feito, é emitida uma nota de empenho, né, garantindo que o recurso do orçamento já está bloqueado para atender determinada despesa. Então, dentro da nota de empenho, nós temos diversas informações. Temos o nome do credor, né? Então, a nota de empenho é nominal a um credor. Então, temos o nome do credor, o valor a ser pago a esse credor, né, o tipo de licitação utilizado, né, para a contratação desse credor, né, ou se é dispensável de licitação, mas o tipo de modalidade que foi utilizado, a dotação orçamentária, então, por onde está ocorrendo essa despesa, qual unidade orçamentária, qual o elemento de despesa, qual a fonte de recursos utilizados nesse empenho. Nós temos também no empenho a autorização que é dada pelo ordenador de despesas. Né? Então, dentro da estrutura da administração pública, nós temos a figura do ordenador de despesas, que é o responsável pela execução da despesa. Então, o ordenador de despesa vai homologar, adjudicar uma licitação, vai autorizar a emissão de um empenho, autorizar uma liquidação, autorizar um pagamento. Então, todas as informações vão estar contidas no empenho. Então, o empenho, nós vimos sobre a ótica da execução do orçamento, quando é feito o empenho, regime de competência. Então, trabalhando sobre a execução do orçamento, quanto sobre a ótica da receita, nós só consideramos a receita no orçamento pelo ingresso dos recursos financeiros, né, pelo efetivo recolhimento dos recursos nos cofres públicos. No empenho, nós consideramos já a execução da despesa, porque aí tem o fato gerador. A nota de empenho, o empenho já é um documento comprobatório, é o fato gerador da despesa. Não há nenhuma transferência de recursos aí para o credor, só a reserva da dotação orçamentária. E aí nós temos 3 tipos de empenho, né? Cada empenho vai ser utilizado dependendo da característica da despesa. Então, nós temos aí um empenho ordinário, utilizado para despesas cujo pagamento ocorra em uma única vez e que não pode apresentar valor residual. Então, por exemplo, se a administração faz aquisição de 5 aparelhos de ar-condicionado a R$ 500 cada um, então, total do empenho, R$ 2.500. Vamos supor que a empresa que tem que entregar esses ar-condicionados entregue apenas 4, fique pendente de entrega de um aparelho. A administração vai receber os bens, vai anexar a nota fiscal, o responsável pelo almoxarifado, né, vai reconhecer o recebimento desses 4 aparelhos de ar-condicionado e encaminhar a nota para o departamento financeiro. Porém, o responsável pelo pagamento não vai poder efetivar a liquidação desse empenho, porque é um empenho ordinário. O pagamento só pode ocorrer uma única vez. Quando da licitação, sabia-se que a entrega deveria ser feita em uma única vez. Por conta disso, foi feito empenho ordinário. Não foi entrega parcelada, não gerou contrato. Então, a entrega em uma única vez. A empresa entregou 4. Então, a administração vai ter que aguardar a empresa entregar o último ar-condicionado para, assim, receber a nota referente a esse último ar-condicionado, juntar as 2 notas e aí fazer o pagamento em uma única vez. Né? O pagamento tem que ser feito em uma única vez, mas eu posso ter 2 ou 3 notas referentes a essa entrega. Porém, quando da liquidação será feito em uma única vez, especificando o pagamento às notas fiscais que foram pagas. Então, o ordinário é quando sabemos o valor a ser pago e é para aquelas entregas e que não haja o parcelamento. Né? Já o estimativo é quando a administração estima o valor do montante dessa despesa. Por exemplo,
despesas relacionadas a tarifas, né? Contas de água, luz. No Código de Administração, ela tem que fazer uma estimativa do que vai ser utilizado. Ora, não sabemos qual o valor da conta. Num mês, ela pode ser um valor X, no outro mês, X mais 2. Né? Então, esses valores vão ser mensurados em cima do que foram gastos nos exercícios anteriores. Já o estimativo, ele permite o pagamento fracionado. Então, por exemplo, no início do exercício, se estima-se quanto determinada unidade orçamentária vai gastar de energia durante todo o período. Conforme forem chegando as faturas de energia, vão sendo feitos os pagamentos. Ao final do período, se não houver recursos suficientes para atender ao pagamento das tarifas, pode-se complementar esse empenho estimativo, né, para que se utilize o pagamento das demais faturas pendentes. Ou, no caso de sobrar o empenho ao final do exercício, a administração estorna o saldo desse empenho. Né? E o global, que é utilizado para as despesas contratuais. Então, toda vez que ocorrer um contrato dentro da administração pública, ou houver uma entrega parcelada, ou um contrato com um prestador de serviço, né, seja ele pessoa física ou jurídica, o empenho vai ser global. Por quê? Diferente do estimativo, eu conheço qual o valor vai ser o meu contrato. Né? Já conheço o valor. Porém, eu necessito pagar de forma parcelada. Então, conforme a empresa for prestando o serviço, vai sendo feito o pagamento. Mas aí, a diferença é que no global já se conhece, porque nós temos um contrato. Então, um contrato de prestação de serviços de vigilância. Né? Contrato de R$500 mil. Né? Então, um contrato de R$500 mil em que haja pagamentos de parcelas de R$50 mil. Conforme a empresa for pagando, faz-se antes um empenho global de R$500 mil, a empresa vai apresentando as notas fiscais de R$50 mil e isso vai sendo pago. Então, ordinário permite apenas um pagamento em uma única vez. Estimativo, o próprio nome está dizendo, se estima-se o valor a ser pago porque a administração não conhece o montante desse valor. E o global, aquele utilizado para os contratos e entregas parceladas. Depois, então, programação, né, licitação, empenho. Né, então, depois de feito o empenho, nós temos a liquidação. A liquidação já é o estágio que consiste na verificação do direito do credor, tendo como base os títulos e documentos comprobatórios. Então, para ocorrer a liquidação, o que precisa? O credor do empenho tem que fazer ou a entrega do bem ou a prestação do serviço objeto do empenho. Então, trabalhando aí com a empresa que ganhou uma licitação para a entrega de 5 ar-condicionados. Então, quando a empresa entregou os 4 ar-condicionados, entregou com uma nota fiscal. Essa nota fiscal foi para o departamento financeiro. Posteriormente, ela faz a última entrega. Essa nota fiscal é encaminhada para o departamento financeiro. Então, o responsável pela liquidação e o pagamento vai verificar, anexar essas notas fiscais ao processo, verificar se está em consonância com o valor do empenho, se está em consonância com o objeto da licitação, e aí vai proceder esse pagamento em cima de um documento fiscal, um documento comprobatório que é a nota fiscal. Então, essa nota fiscal devidamente atestada pelo responsável pelo recebimento do material, a nota está atestada, está em consonância, né, com o objeto da licitação, então é feita a liquidação. A liquidação já é o reconhecimento dessa despesa do empenho, mas na liquidação nós não temos ainda a saída dos recursos financeiros. Então, a liquidação é o reconhecimento que o objeto foi entregue, o cumprimento pelo credor foi feito. Porém, a liquidação, eu posso programar essa liquidação para daqui a um dia, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Então, a liquidação é o reconhecimento que o credor cumpriu com sua obrigação. Porém, ainda não é a saída dos recursos